Então nós vamos hoje, eu vou voltar a ler aquele texto, né, do Salmo 91, porque eu quero enfatizar mais ainda essa palavra. Nós vamos hoje dar uma mergulhada a mais nesse assunto. Amém? Então, o Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Olha, preste bem atenção numa coisa aqui. Quando no capítulo 1, versículo 7 e 8 de Josué, Deus diz assim para Josué: Josué, medita na minha palavra dia e noite, para que tu tenhas cuidado de fazer tudo conforme o que está escrito. E conforme o que está escrito, Josué, tudo o que tu fizeres, tu vai ser bem sucedido, tu vai ser próspero, e olha uma coisa tremenda, ninguém vai poder te resistir todos os dias da tua vida. Fantástico isso. Tu fazendo tudo o que está escrito, tu andando em cima do que está escrito, tu vai ser bem sucedido, tu vai ser próspero, e ai de quem tentar se levantar contra ti de uma maneira especial do reino espiritual. Quem é que vai tentar se levantar com você? Não vai adiantar, porque não vai te resistir e não vai conseguir nada a teu respeito. E olha, a redenção não havia acontecido ainda. Prestem bem atenção. A redenção não havia acontecido ainda. Deus já deu essa palavra para Josué. Guardem bem isso. Então, ele vai dizer assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. E ele dirá do Senhor: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele, o Senhor, te livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas tu encontras refúgio. E a sua verdade é escudo e armadura. Tu não vais temer os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem peste Covid, nem mortandade que assole ao meio-dia, né? 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga, Covid alguma, vai chegar na tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que tu não tropeces em pedra alguma. Então vamos voltar aqui para o princípio, que eu quero começar aqui fazendo uma meditação com vocês. Veja só que a palavra diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Como é que a gente habita no esconderijo de Deus? Se eu estivesse na presença de todos vocês aqui, a perguntar, eu quero ouvir de vocês aí, como é que se habita no esconderijo de Deus? É muito fácil, a gente ouve muita gente falando desse texto, e fala até com muita fé e tal, mas vamos meditar no texto. Como é que eu faço para habitar no esconderijo do Altíssimo? Como é que eu faço para descansar na sombra do Todo-Poderoso? Está escrito, mas como é que eu faço isso? Tem que haver um jeito de eu fazer isso. Então prestem bem atenção numa coisa. Até Jesus vir e estabelecer a redenção, o reino das trevas dominava sobre o homem. Até Jesus vir, tomar todo o cetro do principado do inimigo, destronar o inimigo, expô-lo ao ridículo diante do mundo espiritual, tomar dele as chaves da morte e do inferno, retomar tudo que o homem havia perdido, né? Conforme está lá, conforme foi profetizado a respeito dessa herança que Jesus tomaria de volta,
Está lá no capítulo 2 de Salmos, né? Quando diz assim, pede-me, eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Jesus veio, arrastou tudo dele, sai fora. Você não tem mais direito a nada, tudo é meu, o Pai me deu, eu que criei e eu estou trazendo de volta para mim. Mas até que a redenção acontecesse, tudo isso estava debaixo do domínio maligno. Então presta bem atenção. O Satanás gosta de andar, ele sabe o que é a legalidade de Deus. Ele sabe o que significa e ele sabe da profundidade dessa legalidade divina do está escrito. E ele é tão apegado a isso que eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês. Um deles é em Jó, capítulo 1, que diz assim, vindo os príncipes do Senhor se apresentarem diante do Senhor, Satanás foi no meio deles. Espera lá, que direito Satanás tinha de ir diante da presença de Deus, junto com os seus príncipes, que subiam e desciam, como Jacó teve a visão, né? Os anjos subindo e descendo, eles subiam para prestar contas a Deus, né? Deus senta no seu tribunal espiritual, né? Como justo juiz, e senta ali para ouvir tudo que os seus príncipes estão trazendo. O Satanás foi junto. Que direito ele tinha que ir? Ele tinha um direito. Ele tinha arrebatado, ele tinha passado a conversa no Adão e na Eva e tinha tirado deles o direito do principado sobre a terra. Então, todo homem e toda a terra estava debaixo do domínio dele, tanto que, e Deus, como já conhece ele, porque Deus nos criou a todos nós, ele sabe tudo que é querubim, serafim, anjo, arcanjo, homem, ele sabe tudo que todos nós pensamos, né? Ele foi logo confrontando o inimigo naquilo que ele sabia que esse inimigo estava vindo para tratar, né? E vai perguntar dele, de onde é que tu vens? Venho de rodear a terra e passar por ela. Em outras palavras, eu venho de rodear o meu reinado, né? Não se esqueçam que isso é tão presente que na terceira tentação, que ele leva Jesus para o pináculo do templo, ele vai ter o descaramento, Satanás vai ter o descaramento de dizer para Jesus, ele no relance mostra todos os reinos do mundo e diz, olha, todos esses reinos aqui me foram entregues. Me foram entregues não, ele passou a conversa, passou a perna e aplicou um golpe no Adão e na Eva, tomou os reinos e ele vai dizer para Jesus, todos esses reinos do mundo me foram entregues, eu vou te dar se prostrados me adorarem. Jesus vai dar aquela resposta, está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás, só ele servirás e cai fora agora, teu tempo acabou, né? Mas ele sabia que ele tinha aquele direito. Aí vocês vão ver no livro de Jó, no capítulo 1, quando os príncipes de Deus sobem, tá? Para prestar contas a Deus, ele vai junto e Deus pergunta, de onde tu vem? Venho de rodear a terra, de passear por ela. Aí Deus já joga na cara dele exatamente o que Deus sabe que ele foi fazer. Viu meu servo Jó, reto, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal? E ele vai reivindicar direitos de tocar em Jó. E Deus, como justo juiz, não pôde negar. Estão entendendo aí? Deus, como justo juiz, não pôde negar. A única coisa que Deus fez foi, não toca na vida dele, porque a vida dele é minha, me pertence. Quem deu vida a ele foi eu, a vida que está nele é minha. Então não toca na vida dele. Mas Deus deixou que ele tocasse nos bens de Jó, tá certo? Você vai ver outra oportunidade que ele vai direto para a presença de Deus exigir direitos, exigir legalidade. É quando Jesus manda a primeira vez os 12 saírem para fazer a missão de curar enfermos, ressuscitar mortos, expulsar demônios, limpar leprosos, fazer aquela obra toda. Jesus disse, eu dou poder para vocês, vão em meu nome. Quando eles voltam, né? Pedro liderando todos os discípulos, né? Todos os apóstolos, vem dizendo assim,
Senhor, Senhor, em teu nome até os demônios se submeterem. Jesus disse assim, calma Pedro, não te alegra por isso. Te alegra porque teu nome está escrito no livro da vida. Mas olha Pedro, Satanás foi à presença do Pai pedindo para cirandar vocês como trigo. E eu roguei ao Pai para que ele não tocasse em vocês. O Satanás só não tocou neles porque Jesus, sendo o próprio Senhor, estabeleceu que a redenção já estava pronta antes da fundação do mundo, ela iria ser concretizada e que aqueles homens já estavam debaixo dessa cobertura e por isso Jesus não deixou que ele tocasse mas ele não aceitou, Jesus não deixou que ele tocasse nos apóstolos, mas Jesus sabia que ele tinha uma legalidade. Jesus desfez a legalidade dele, porque a redenção, o fato de Jesus já estar ali para realizar a redenção, tirou dele o direito de ele tocar nos apóstolos. Mas ele estava reivindicando a legalidade, porque ele sabe o que significa o que está escrito. Agora olha algo tremendo, maravilhoso. Na palavra diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Como é que se pode habitar no esconderijo do Altíssimo? Jesus, quando vem, você vai entender agora como habitar no esconderijo do Altíssimo. Quando Jesus vem, ele vai e diz assim, é chegado a vós o reino de Deus. É chegado a vós o reino de Deus. Por que ele diz é chegado? Porque o reino das trevas estava reinando sobre o mundo, ok? É chegado a vós o reino de Deus. Aí chegam os fariseus e tal, como é que sinal tu fazes do teu reino e tal, como é que vai ser teu reino? Jesus diz, o meu reino não é deste mundo, o meu reino é invisível, mas é chegado a vós o meu reino, é chegado a vós o reino de Deus. Então, o que Jesus estava trazendo ali agora, junto com ele, e que seria estabelecido através da redenção. Ele estava trazendo a dimensão do reino de Deus, que mesmo sendo invisível, nós habitamos aqui na terra, nós estamos vivendo com todo mundo, misturados com o reino deste mundo, mas sobre nós existe uma bolha invisível, uma bolha espiritual guardando todos os filhos do reino, todos os filhos da luz, de tal maneira que o Satanás não pode nos tocar. Ele não tem direito de nos tocar. Guarde isso hoje. Ele não tem direito sobre nós, não somos propriedade dele. Nós somos frutos do sonho de Deus, somos frutos da sua criação, somos frutos da sua redenção, somos frutos da sua escolha, somos frutos dos seus propósitos, nós somos completamente, totalmente, plenamente, absolutamente e totalmente frutos da vontade de Deus, pertencemos a Ele, principalmente depois da redenção, que o sangue de Yeshua foi derramado na cruz do Calvário. Nós não temos nada com as trevas. Ele sabe disso, mas ele vai tentar fustigar todos aqueles que não conhecem a palavra, não sabem a profundidade do que está escrito, e por isso mesmo ele vai tentar causar o máximo que ele puder na vida de um crente em Jesus Cristo, que não sabe do direito que tem e como reivindicar, como se proteger disso. Quando Jesus chega e diz, é chegado a vós o reino de Deus, Jesus está dizendo, meus filhos, a partir de agora, vem aqui para baixo. Em outra palavra, olha, está se completando agora em vocês o que está escrito lá no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Como eu habito no esconderijo do Altíssimo? Tendo a consciência de que existe uma dimensão chamada reino de Deus. Quando Jesus subiu, ele não disse assim, olha, eu estou subindo e o meu reino, o reino de Deus, eu estou levando de volta. Não, que é isso? Não. Ele concretizou a redenção e deixou para nós o reino de Deus. Prestem bem só atenção nisso. Então, Jesus nos deixou o seu reino. Para quê? Para que nós tenhamos a convicção, a consciência plena de que tem o reino, esse reino é quem habita sobre mim. Não tem nada a ver com aquele reino do inimigo que está lá fora.
Não tenho nada a ver com o reino dele. Tem um reino que reina sobre mim, reina sobre você, sobre a tua família. Então, não deixe que o inimigo lhe envolva a vida toda. É pela cultura, é pelo costume, é tanta coisa, é tanta baboseira, é tanta besteira na cabeça de tanto crente que a gente fica pensando, pelo amor de Deus, você não ouve a palavra não, você não lê a palavra, você vive mais pela cultura do que pela palavra. Aí o diabo diz assim, tá uma maravilha para mim, já que ele quer viver pela minha cultura, eu aqui vou agir nele. Mas se você decidir viver pelo reino de Deus, ele não pode tocar em você. Olha, isso é tão profundo, por que, entre outras coisas, mas para mim, apóstolo Anselmo, a mais profunda delas, por que Jesus vem da raiz de Davi, né? Por que Jesus é chamado de filho de Davi, né? Porque Davi, no tempo dele, 1000 anos antes de Jesus, ele ainda jovem, prestem bem atenção, ele teve essa convicção. Gente, que coisa fantástica isso. Me perdoe esse meu jeito aqui, mas eu vibro com isso quando eu leio isso, eu vibro com isso. Que convicção fantástica que Davi teve da palavra. E olha que Davi ainda era um filho bastardo de Jessé. Jessé nem considerava bem ele como filho. Quando Samuel foi lá para ungir os filhos, ele chamou os filhos que ele considerava, como não foi nenhum deles, não, tem um ali, e nem os irmãos o consideravam lá essas grandes coisas. E foi ele que Deus escolheu. Mas ele mesmo na sua juventude, ele tinha uma convicção tão fantástica de reino de Deus, de aliança com Deus. Preste bem atenção numa coisa, quando Davi vai lá levar comida lá para os irmãos dele, que estavam lá num dos vales de Israel, né? Eles de um lado, os filisteus do outro, o Saul lá com o seu filho Jonatas e tal, e o Golias do outro lado, 3 metros e pouco de altura, né? Humilhando os exércitos de Israel. E Davi chega lá, quando ele ouve aquele gigante dando uma humilhada nos exércitos de Israel. Olha só a posição de Davi. A posição de Davi foi assim. Quando ele viu o gigante, disse, ei, o que esse gigante está fazendo com os exércitos do Deus vivo? Ele está humilhando os exércitos do Deus vivo, não pode. Davi não olhou o exército de Israel como fosse o exército de Saul. Ou o exército só de Israel. Os exércitos do Deus vivo. Por quê? Porque Deus tem uma aliança conosco. Nós temos uma aliança com Deus. Ele é um incircunciso. Esse gigante é um incircunciso. Nós não somos. Nós temos aliança. Ele não pode fazer isso com os exércitos do Deus vivo. Ele está passando por cima do que foi estabelecido pelo Deus vivo. Ele não pode prevalecer. Ninguém ali naquele exército, nem os irmãos de Davi, nem Jonatas, filho de Saul, nem ninguém ali tinha essa convicção, só Davi. Olha que fantástico isso. 1000 anos antes de Jesus, Davi tinha essa convicção fantástica. Eu sou extasiado com isso. Ele tinha essa convicção. Que negócio é esse? Eu é que tenho aliança com meu Senhor. Quem é esse incircunciso para vir aqui me afrontar? Quem é esse circunciso para vir nos afrontar com a peste? Quem é ele para vir nos afrontar? Quem é ele? Davi tinha essa convicção. Davi já habitava no esconderijo do Altíssimo e Davi descansava à sombra do Todo-Poderoso. Mesmo ainda não tendo vindo o reino de Deus, mas por causa da aliança, por causa da aliança da circuncisão, que era uma aliança física, nem era a espiritual, era uma aliança física, mas por causa da aliança física, da circuncisão, ninguém botava as mãos em Davi. Fantástico isso, gente. Eu me deslumbro com isso. Que tremendo. Que convicção do que é uma aliança com Deus. Que convicção do que é uma aliança de Deus.
Davi sabia que ele era um homem, ele sabia que ele era falho, mas ele tinha convicção de uma coisa: a aliança de Deus para ele não tinha falha. A aliança de Deus para ele não tinha reservas. Davi sabia como ninguém habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Todo-Poderoso. Como eu vou fazer isso? Hoje nós temos o sangue de Yeshua. O sangue de Yeshua é o sangue da aliança, é o sangue da nova aliança. Sangue celestial derramado. Não foi sangue humano, não. Apesar de que Jesus estava num corpo humano, mas o sangue dele não era humano. Se você pegar Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13, 14, vai dizer lá que ele veio para que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. A todos que recebem, que entregam a vida a Jesus, o que é que acontece? Jesus os torna filhos de Deus. De que maneira? Não pela vontade do homem, nem pela semente do homem e nem pelo sangue do homem. Preste atenção. Por que Jesus dali para frente vai gerar filhos para o Pai, não mais como Adão e Eva geravam lá no Jardim do Éden? Adão e Eva geravam filhos e filhas para o Pai biológicos, que ao mesmo tempo já nasciam santos porque eles estavam puros, mas depois da queda acabou tudo isso. Jesus agora vai gerar filhos e filhas para o Pai, exatamente gerando filhos da maneira como ele foi gerado. De que maneira Jesus foi gerado? Jesus foi gerado numa virgem, né? Uma mulher, uma moça santa, consagrada ao Pai. Ele foi gerado numa virgem sem a vontade do varão, né? José não era casado ainda com Maria. Ele foi gerado sem a semente do homem, sem a semente do varão e sem o sangue do homem. Jesus não tinha nem cordão umbilical, porque se ele tivesse o sangue de Maria, o contaminava. Então, que sangue Jesus derramou na cruz do Calvário? Sangue celestial. O sangue da nova aliança. Olha, meus irmãos, se Davi só tinha uma aliança feita pelo corte de um prepúcio, e ele tinha uma confiança tão fantástica, mas tão fantástica, nessa aliança de Deus com ele, que ele não se dobrava para leão, para urso, para gigante, para ninguém. Ele só queria saber de uma coisa: o Senhor vai me abençoar, eu entro nessa guerra. Deus dizia: vai, meu filho, vou te abençoar. Se Deus estava com ele, o resto, por quê? Porque ele sabia. Quando ele estava há pouco tempo antes dele sair da terra, né, de morrer, ele vai dizer assim: porque Deus, eu sei que Deus em tudo tem uma aliança comigo muito bem estabelecida, de tal maneira que, ainda que ela não tenha acontecido completamente, mas ele fará com que ela se estabeleça. Porque ele tinha convicção que o que está escrito não pode voltar, não pode deixar de acontecer. O que Jesus disse: vai passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Então, meu irmão, presta atenção hoje no que a promessa de Deus diz para ti. Preste atenção no que a promessa de Deus diz para nós. Porque nós temos que nos lembrar, porque que tem um mundo de crente andando debaixo de um pavor tão grande que ninguém pode fazer assim. Um cara pula crente para tudo que é lado. Que é isso aí, gente? Eu também não estou querendo dizer que você pode se expor à vontade, você pode ir para qualquer lugar, você pode andar sem máscara, sem nada, você pode... Não estou dizendo isso não. Tome todas as precauções que nós estamos sendo instruídos, certo? Eu ando de máscara, tenho álcool no carro, eu entro no supermercado, eu pego o álcool lá, molho um papel, passo no carrinho todinho lá, porque eu vou botar a mão ali, né? Quando eu saio também, de novo, o álcool, boto os pés aqui em casa, deixo o pó que eu trouxe lá de fora, fica ali para limpar sapato, tudo e tal, lavo bem as mãos, passo álcool de novo, depois de lavar. São cuidados que a situação nos impõe, eu vou obedecer. Agora, andar apavorado por conta do diabo vir me tocar,
Que conversa é essa, gente? Olha, se você já foi tocado, se você já foi, já contraiu esse treco aí, então te cuida, meu irmão. Toma o remédio, vá atrás, procura o médico, pega toda a medicação, faz o tratamento para você sair disso, mas não fique apavorado, entre na presença de Deus hoje, porque Ele não pode tocar na tua vida por conta dessa peste, porque Ele está ilegal. Está escrito aqui na palavra. O que a palavra diz? Olha, o Senhor nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Mais adiante ele diz assim, tu não deverás temer os terrores da noite, nem a seta, aquela má notícia que vive o tempo todo aí a Globo enchendo a tua cabeça, principalmente se tu for daquele tipo que ainda é agarrado com Globo para tudo que é canto, já devia dar um jeito na tua televisão para não entrar mais Globo de jeito nenhum, né? Agora, pior ainda, lá vem mais a TV Bandeirante, que pertence agora ao Dragão, né? A China, que é conduzida pelo Dragão. Então, aí só vem notícia ruim, é a seta que voa de dia. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem essa mortandade que assola ao meio-dia. Se tu abrir todo dia essa televisão, eles te matam só no pavor. Eles te matam só no medo. Agora, principalmente se você não souber o que a palavra diz para você. Jesus combateu Satanás com essa palavra aqui, com parte dessa palavra. Está escrito. Está escrito. Está escrito. O que está escrito aqui, entre outras coisas? Não vale contra ti nem praga, nem maldição alguma, certo? Não vale contra ti peste perniciosa, peste que anda na escuridão, mortandade que assola ao meio-dia, nada vale contra você, nem contra mim, nem contra nós. Então, meu irmão, te veste disso. Te veste do reino de Deus. Aprende a te cobrir com o reino de Deus. Aprende todos os dias a glorificar ao Senhor, antes de sair de casa, adorar Ele, tal. Senhor, estou saindo de casa, seu filho, que toda a dimensão do seu reino me cubra, me guarde e me livre de qualquer ataque das trevas. Agora tome suas precauções que você precisa tomar. Por quê? Porque você vai lidar com muita gente que pertence ao reino do inimigo. Então você tem que tomar suas precauções, ok? Mas você não precisa viver nesse pavor doido. O inimigo não tem direito sobre a tua vida. Se ele ceifou a vida de alguns, ceifou porque ninguém sabia e ele jogou mesmo e deixou a coisa acontecer. Vai fazer o quê? Nós já devíamos ter conhecimento de tudo isso. Estão entendendo aí? Como nós precisamos nos vestir disso? Só para vocês terem uma ideia, quando eu digo assim, você tem que se vestir da palavra constantemente. Presta bem atenção numa coisa. Aqui, por exemplo, já houve muitas pessoas que vieram do mundo da homossexualidade, mas eu me lembro principalmente de uma certa pessoa que era feminina, e essa pessoa, quando ela passou por um encontro, isso há muitos anos atrás, eu acompanhei a vida dessa moça um pouco antes dela se converter, e depois de se converter, eu me lembro que quando ela saiu, todos nós participávamos daqueles encontros, o encontro era da igreja, e eu me lembro quando essa moça saiu do encontro, a face dela era completamente diferente. Ela com aquela face muito feminina, o que não era antes. Por quê? Porque havia uma vestimenta espiritual sobre ela. Ela se vestia de uma vestimenta que fazia com que ela parecesse masculina, mas ela não era masculina. E eu me lembro bem que essa moça, inclusive, ela não costumava se maquiar, ela andava assim, mesmo vestida com roupa masculina e tal. E dali para frente eu comecei a prestar bem atenção nela. Ela começou a se vestir bem feminina, e ela era bonita, muito bonita, tinha um porte físico bonito. Ela começou a se vestir, começou a se maquiar. A primeira vez que eu a encontrei no culto, meu Deus, eu olhei assim e digo, Jesus, meu Deus, que transformação fantástica! Compra aquela vestimenta antiga, saiu, entrou,
uma nova vestimenta do Espírito Santo, a vestimenta daquele que a criou, tal e qual ela deveria ser. A vestimenta do Espírito Santo que lhe deu vida, porque a vida do Pai veio e estabeleceu nela. Ela passou um bom tempo, não lembro lá, se 1 ano, 2 anos, 3 anos, sei lá, mas eu me lembro que um belo dia, ela, não sei, também não lembro o motivo, ela teve que chegar até comigo lá para resolver alguma coisa relativa à igreja, e me lembro que a secretária me anunciou, olha, tem uma irmã fulana de tal que está aí, ela disse que o senhor conhece ela precisa falar com o senhor a respeito do assunto. Eu digo, deixa eu entrar. Aí eu saio da minha sala assim para recebê-la. Quando ela entra, Jesus de Nazaré. Eu botei os olhos naquela moça, olhei assim, digo, meu Deus, o que aconteceu de novo, meu pai? A vestimenta antiga tinha se estabelecido nela novamente. Mais adiante eu pude conversar com a discipuladora dela e dizer assim, conversa com a fulana porque aconteceu alguma coisa. A discipuladora nem estava sabendo de nada, né? Falou para mim, apóstolo, não é possível e tal. Converse com ela. E já conversa assim, o que é que aconteceu com você, porque aquela vestimenta antiga se estabeleceu sobre você de novo. E ela tinha caído. Para você saber o que é uma vestimenta espiritual. Nós precisamos nos vestir todos os dias dessa palavra. Nós precisamos todos os dias ter a convicção de que nós estamos debaixo do reino de Deus. Eu estou escondido ou eu estou protegido debaixo do esconderijo do Altíssimo. Como? Eu tenho a convicção de que eu sou lavado, remido, comprado, redimido, eu fui tornado filho, eu fui tornado herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Então, sobre mim, tudo que está escrito é direito meu, é direito seu, é direito nosso. Nós não podemos deixar, a gente é mais do que vencedor, né? Mas o inimigo fala assim, pula, com medo. Não, que é isso, meu irmão? Que é isso? Quem tem que pular de medo é ele. Me lembro uma vez que eu estava no Rio de Janeiro, lá na cidade onde nós estabelecemos o MIR, né? E uma das ruas de comércio tinha uma loja de venda só de produtos de feitiçaria, né? Macumba, aqueles troços bem, até a gente passava na frente, o cheiro que saia lá de dentro era terrível, né? Eu me lembro que um dia eu estava andando com os irmãos, nós vamos passando pela frente. Quando eu vi, um dos irmãos deu um pulo assim, o cara quase que pula lá no meio da rua. Foi um negócio incrível assim, que eu me espantei, falei assim, o que houve, rapaz? O que houve? Olha aí, que eu olhei. Era loja de macumba, eu fiquei olhando para ele assim, saia daí, saia. Eu olhei para ele assim, que é isso? Que conversa fiada é essa, rapaz? Quem tem que pular desse jeito, pular lá para o inferno, são eles. Não é nós não, rapaz. Maior o que está em nós do que eles que estão no mundo, rapaz. Cai fora com isso, que medo é esse? Falta de conhecimento. Então, como é que alguém pode habitar no esconderijo do Altíssimo, descansar na sombra do Onipotente, se não tiver a consciência de que habita sob o reino de Deus? Se não tiver conhecimento e consciência da aliança do sangue celestial de Yeshua, que foi derramado e que me redimiu, que redimiu você. Então, guarde essa palavra hoje. Nunca mais deixe o diabo te dar susto, fazer você ficar empolvorosa. Não, meu irmão, tome todos os cuidados. Não dê sopa para ele também, não. Tá legal? Nós convivemos com um mundo de gente que serve a ele. Mas não é por isso que nós vamos ter que ficarmos apavorados com qualquer coisa, não. Cumpra todos os procedimentos que têm sido orientados pelos médicos. Eu estou cumprindo, tá bom? Então, olhe, guarde isso no seu coração. Não deixe que o inimigo
é que seja a ameaça para você. Você que tem que ser uma ameaça para ele. Não deixe isso acontecer. Se lembre que você não é uma incircuncisa, não é um incircunciso. Nós temos a circuncisão do coração, a circuncisão no espírito. Nós temos a verdadeira circuncisão. Então você não precisa se dobrar mais porque o inimigo, pelos pavores e terrores dele. Amém? Se lembre, não só, eu li só hoje o Salmo 91, mas leia, por exemplo, Romanos 8, por exemplo. Veja lá o que está escrito a seu respeito. Tudo que está escrito a seu respeito, você pode orar ao Pai pedindo que o Pai torne aquela palavra real na sua vida, que Ele lhe mostre como você deve proceder, como você deve entrar na presença dEle. Peça a orientação de quem você tem sobre você, para que você aprenda a fazer tudo corretamente de acordo com a palavra, para que você seja muito bem sucedido e seja próspero, como Deus disse para Josué. Medita na minha palavra dia e noite, tu vai ser bem sucedido, tu vai ser próspero e ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu ponho minhas mãos sobre cada um dos seus filhos que está nessa live. O Senhor os abençoe, meu Pai, de uma maneira assim, como só o Senhor sabe e pode abençoar. Meu Deus, pela sua presença neles, meu Deus, imprima essa palavra na alma, no espírito dos seus filhos. E, meu Deus, dê a eles aquela convicção que o Senhor deu a Davi. Meu Deus, aquela convicção de que eles são filhos do Altíssimo. Eles são cidadãos do reino de Deus, ainda que estejam na terra, mas eles são cidadãos do reino de Deus. Eles são embaixadores por Cristo e ninguém do outro reino, nem principalmente nenhum maligno do outro reino pode tocá-los. Que o Senhor assim os abençoe, meu Pai, para aqueles que já foram tocados, alcançados por essa peste maligna, que o Senhor os livre, que o Senhor os cure, haja cura sobre os seus filhos, que essa peste maligna seja anulada, neutralizada em nome de Jesus da vida deles, haja cura sobre eles e hoje todos eles, meu Pai, deem glórias ao Senhor, sejam resgatados, restaurados, para que o Senhor seja glorificado neles. Meu Pai, muito obrigado, que a sua shalom venha, o seu Shabat venha assim, poderosamente, abundantemente, sobrenaturalmente, cheio da sua shalom sobre a vida dos seus filhos, meu Pai, e o Senhor se glorifique em cada um deles, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias. Amém, amém e amém.